Darcy passou muitos anos escrevendo O Povo Brasileiro e com a doença ele viu a emergência de terminar a urgência de terminar esse livro. Quando ele terminou de escrever, ele me deu os originais para ler, porque eu era amiga dele e tal. E quando eu li, eu pensei, gente, isso é altamente cinematográfico, a maneira como ele conta a história da formação do povo brasileiro. É de uma originalidade e é tão visual que eu liguei para ele e falei, Darcy, vamos fazer uma série de documentários sobre isso? Ele falou, minha filha, eu estou muito ruim, não aguento mais, não tenho mais condição de fazer. Ele estava com a doença bem avançada, né? E eu insisti muito, eu insisti bastante, até o dia que eu falei a palavra-chave, que era Darcy, para botar nas escolas públicas. Na hora que eu falei Darcy para botar nas escolas públicas, ele falou, tá bom, então vamos fazer. E a gente foi para Maricá, ficamos 5 dias em Maricá, no sítio, hospedados no sítio dele. E aí a gente ia e gravava um pouquinho, aí ele parava, aí tomava os suquinhos, respirava e fazia, depois gravava mais um pouquinho. A gente ficou lá 5 dias e eu fiquei com 5 horas de material. E o Darcy morreu, eu não tinha nem conseguido revelar esse material. Uma série de 10 programas que segue um pouco a estrutura do livro, mas que não é colada ao livro. E infelizmente o Darcy não pôde ver isso pronto. Ninguém sabe como o mundo vai ser daqui a 50 anos. Só sabemos de uma coisa: será totalmente diferente do que é hoje. Alguém podia imaginar, quando acabou a guerra, que o mundo ia mudar tanto? É uma reinvenção do mundo que o desenvolvimento está fazendo. Então, a coisa mais importante para os brasileiros, presta atenção, o mais importante é inventar o Brasil que nós queremos. O carisma do Darcy é uma coisa muito grande, porque ninguém nota que ele estava tão doente. Ele realmente se deu para aquilo de um jeito incrível. Ele era um ator, ele vestia a cena e ia e falava e tal, sem roteiro, praticamente. A gente conversava antes sobre o que ele ia falar naquele dia, mas ele era muito bom nisso, né? A única coisa que tinha era que pedir para ele falar mais devagar, porque ele era muito acelerado. Entre os indígenas, nunca houve uma delimitação clara entre trabalho e arte. Essa coisa eu encontrei entre os índios. Os índios também, cada coisa que eles fazem, eles querem que ela seja perfeita, porque cada coisa os retrata. É vontade de beleza. A síntese que ele faz da originalidade do povo brasileiro, que ele consegue de uma maneira muito sintética traçar no livro as nossas raízes, o Brasil que nós viramos e o que estamos virando, eu acho que é uma visão, a mestiçagem, que às vezes é lido muito superficialmente por aí, assim, né? A academia não digere essas simplificações, essas generalizações que o Darcy fazia. Mas isso é de uma importância muito grande, porque ele tinha uma liberdade de pensar o Brasil que poucos acadêmicos têm, porque ficam presos a uma série de modelos. Ele bebe nas fontes que ele bebeu muito do Gilberto Freire, em todo o Brasil real, o Brasil profundo que ele conhecia, porque ele viveu no Brasil profundo. Ele era um homem do sertão, né? Montes Claros é sertão. Ele viveu com os índios 10 anos, ele foi ministro da Casa Civil, foi ministro da Educação. Quer dizer, ele conhecia o Brasil de verdade, estudava o Brasil muito, sabia muito de Brasil. Então, na hora que ele podia fazer essa síntese, porque ele não estava num gabinete. Claro que tem gente de gabinete que também pode, mas eu acho que o que dá esse sabor, talvez, ao povo brasileiro é a liberdade com um conhecimento profundo do país. Ele acreditava que o país
tem uma seiva que ainda vai brotar desde que condições básicas sejam supridas e tal, que é basicamente educação, que era, como ele dizia, a tara dele. Ele dizia que era uma tara verdadeira, e era, né? Ele não se conformava com... Ele usava imagens muito fortes, aquela... Você não vê na rua uma galinha sem dono, mas quantas crianças abandonadas você vê? Umas imagens de uma força, isso está no livro, sabe? Que qualquer pessoa pode entender. E é importante que não só a academia leia Darcy. Então, é por isso que ele chega nas pessoas, porque essas imagens são de uma força para qualquer pessoa entender.